objetivo é o quê? Parar a usina. Não aconteceu como aconteceu em algumas usinas lá no Japão, quando teve aquele enorme terremoto lá e o tsunami, né? Que não conseguiram desligar a usina, principalmente porque o projeto deles é diferente do nosso aqui. Alguns geradores de emergência estavam numa área que foi inundada pela água do mar. Vibrações decorrentes de terraplanagem. Olha só, está acontecendo muito nessas obras do porto. Aqui, quando fizeram as vias binário, eles substituíram uma parte do solo em algumas áreas, cerca de 1 metro. Fizeram substituição de solo e colocaram no lugar brita, etc., areia, sei lá. E só que esse tipo de material, a terraplanagem você faz por vibração. Então, utilizaram equipamentos muito grandes ao lado de construções antigas e muitas delas de alvenaria. Prédios lá de 100 anos, né, construídos em alvenaria. Como a alvenaria é um material mais rígido, com a vibração, ele acabou quebrando. Depois que quebra, ele não volta mais para o lugar. Com o trânsito, ele vai aumentando a deformação e as trincas vão aumentando também. Você tem que fazer reparo. Às vezes, na estrutura, não. Ela balança, mas volta para o lugar, porque ela tem uma elasticidade razoável nas estruturas de concreto. Esse é um problema grande, essa questão de vibrações. Vibrações por vias férreas, autoestradas, proximidade de aeroportos, rotas de aeronaves, antiga presença de aterro sanitário. Vocês lembram do Morro do Bumba? Aquele morro foi construído em cima de um aterro sanitário. E também tem que ser considerado solos contaminados. Na hora que você vai fazer uma edificação, tem que pesquisar para ver se existe contaminação do solo. Em São Paulo, isso é mais comum do que aqui, porque lá vastas áreas da cidade de São Paulo eram áreas industriais que depois viraram áreas residenciais pela valorização da terra. Então, as fábricas acabaram indo para locais mais distantes e passaram a construir prédios, mas para construir esses prédios tiveram que descontaminar. Por exemplo, ali em Triagem, onde era uma área grande da Light, não sei se vocês lembram, ali do lado assim, da via férrea, eu trabalhei na construção do metrô, da linha 2 do metrô, ao lado ali, tinha uma área que era da Light, muito grande ali, onde foi construído uma série de conjuntos habitacionais pela prefeitura, se não me engano, chamado Morar Carioca. Eu acho que o nome era esse, Morar Carioca. E ali estava muito contaminado por causa do ascarel, dos transformadores ali, aqueles óleos que são extremamente tóxicos. Então, teve que se gastar muito dinheiro para descontaminar primeiro o solo. E outra coisa, o pessoal anda construindo muito, principalmente na Zona Sul, em locais onde tinha postos de gasolina. E aqueles locais também têm que ser descontaminados. A antiga presença de indústrias perigosas, atmosferas agressivas, chuvas ácidas. Tem mais em São Paulo, mas aqui no Rio também tem. Contaminação do lençol freático, pedreira nas proximidades. Claro que pedreira não tem por aqui, né? Centro da cidade, Zona Norte, tal, não tem. Mas se você vai mais locais mais longínquos, você tem ainda algumas pedreiras. Então, isso tem que ser verificado na época da construção. Indústria de explosivos, posto de gasolina, linhas de alta tensão. Uma vez lá em Brasília, eu fui na casa de uma pessoa, num bairro que eles construíram um pouco distante, assim, dentro de Brasília, lá do Distrito Federal, né? Aí tinha assim, uma linha de transmissão muito próxima, assim, à janela da pessoa. Tem ali uma faixa de não edificante debaixo das linhas de transmissão, mas nós sabemos que aquelas linhas, né, energizadas, elas têm o quê?
tem um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético pode causar problemas à saúde de moradores que fiquem muito tempo sob essa ação. Toda vez que eu aperto isso aqui, eu aperto outro também. Rede pública de águas, de gás, adutoras, danos causados por obras próximas, danos causados por obras vizinhas. Agora vamos em frente. Aí são mais as incumbências de cada um. A incorporadora, a construtora, precisa definir o produto, premissas de projeto, segundo os requisitos e critérios da norma. Conforme eu falei, ela tem que estar de acordo com os requisitos da norma e os seus fornecedores também têm que estar. Quer dizer, a indústria tem que se adaptar aos novos requisitos que são solicitados pela norma de desempenho. A construtora, além disso, ela tem que ter procedimento de controle, realizar testes nos produtos, né? E tem também que orientar o usuário final através dos manuais de uso e operação. Agora, o usuário ele precisa fazer a manutenção de acordo com as instruções do manual e precisa também usar corretamente. O desempenho estrutural. A norma de desempenho obriga que as edificações sejam projetadas da forma como está previsto na NBR 6118, utilizando o estado limite último, que é paralisação por uso da construção por ruína, deformação plástica excessiva, estabilização ou transformação da estrutura no todo ou em parte em sistema hipostático. Não preciso dizer para vocês aqui, que são engenheiros, o que é sistema hipostático. Estado limite de utilização. A norma fala no estado limite de utilização, estado limite de serviço, que são estado limite de fissuração, deformações excessivas, falhas localizadas, que prejudiquem os níveis de desempenho. Então, as normas de projeto e execução, elas estão hoje muito ligadas a essa norma de desempenho. Por exemplo, o caso que eu falei para vocês, tem que considerar nas paredes, né, por exemplo, fazer um teste como esse aí. Você pega, um impacto de corpo mole. Você pega um saco desse aí com um determinado peso, né, uma determinada massa, e joga contra a parede, e a parede tem que aguentar isso bonitinho, sem reclamar. Isso aí é num guarda-corpo. Os guarda-corpos também têm que atender a isso. Também tem que bater nele lá e ele ficar incólume. E, além disso, ele tem que ter uma certa altura, isso está na norma dos guarda-corpos. E tem que ter máximo de vãos ali para uma criança não passar. Tal. Os prédios eles têm que ser calculados de acordo com as normas de vento. Aí está o mapa das isopletas aqui do Brasil, quer dizer, você pode ver ali, ó, aqui no Rio de Janeiro, tem 35 e 40 metros por segundo, que é o vento que você tem que dar a uma certa altura, uma rajada de 3 segundos, etc. Requisitos de qualidade da uma anomalia muito grave e que pode provocar um dano de severidade muito grande, está começando a se fazer esse trabalho para não ser surpreendido por uma ocorrência que seja muito danosa, né? Você imagina, você tem uma estrutura de uma usina nuclear ou de uma usina térmica, coisa desse tipo, que começa a quebrar e tal, começa a escapar gases tóxicos numa indústria, né, como já aconteceu. Por exemplo, não sei se alguém lembra aqui, Bhopal, na Índia, ocorreu um acidente lá que escapou gases tóxicos, matou milhares de pessoas numa cidade, a cidade de Bhopal, na Índia. E, então, tanto os sistemas, de uma forma geral, da indústria, como a própria estrutura que abriga essa indústria, ela também tem que ser monitorada, e o envelhecimento dela tem que ser monitorado. Essa é a questão da vida útil, né? Nós vamos prorrogando, muitas vezes, é muito mais barato você ir fazendo isso aos poucos, muitas vezes não, sempre, é muito mais barato você conhecendo, quem vai a Itaipu, que eu recomendo, que todos vão, e façam uma visita ao laboratório de concreto de Itaipu.
Itaipu está monitorado por milhares de sensores. Lá no laboratório deles, eles sabem o que está acontecendo em cada ponto da usina. Quais são as tensões, então eles têm mapas dentro de modelos matemáticos que mostram exatamente quais são as partes que estão com mais problemas, e se tiver alguma fissura lá vai se descobrir imediatamente. E nós temos algumas outras barragens, principalmente barragens de concreto, de terra, é mais grave isso. Tem mais acidentes. Algumas barragens de concreto que elas estão muito degradadas e talvez porque elas não tenham tido esse cuidado do monitoramento, da manutenção e do gerenciamento do envelhecimento delas. As classes de agressividade ambiental, como eu estava falando, isso está na norma 6118, né, que é a norma de concreto. Classe ambiental de agressividade ambiental 1, nesse caso, a agressividade é fraca, principalmente em meios rurais ou submersos, e o risco de deterioração da estrutura é pequeno. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, quando você vai fazer uma inspeção da estrutura, é o seguinte: em qual classe de gravidade ambiental que é a estrutura que você tem está. Por exemplo, se tiver, vamos supor, lá em Valença e tal, a classe de agressividade ambiental dela deve ser fraca. Agora, se tiver na Avenida Atlântica, a classe de agressividade ambiental ela pode ser muito elevada. Por quê? Porque classe de agressividade ambiental, nas regiões onde você tem respingo de maré, você tem deposição de sais sobre a estrutura. Se você passa a mão em cima da varanda, se você morar ali numa região muito próxima ao mar, você vai tirar sal ali. Aí não vai ser poeira, não. Você vai passar a mão aqui e você vai ver que são sais mesmo. Tá? Então, esses sais eles se depositam sobre a estrutura. Com as chuvas, se o concreto for razoavelmente poroso, os íons cloreto eles vão penetrar através dos poros do concreto e vão atingir a armadura. E, nesse caso, eles vão atacar a armadura, provocando a despassivação da armadura. Então, primeira coisa, olhem qual é a classe de agressividade ambiental. Outra coisa, a nova norma ela exige uma correspondência da classe de agressividade e a qualidade do concreto. Se for aqui nós temos concreto armado e concreto protegido. Dependendo da classe de agressividade, se for 1, que é insignificante, você pode ter um fator de aguacimento de 0,65. Agora, se for 4, o fator de aguacimento tem que ser 0,45. O 0,65 é mais fácil, porque ele dá mais trabalhabilidade ao concreto, né? Mas ele torna o concreto mais poroso e também menos resistente. E também a qualidade e a resistência do concreto tem que ser melhor para classes de agressividade maiores. Para 1, pode ser o C20 ou FCK 20, né? 20 megapascal, ou para a classe de agressividade 4, que é muito grave, tem que ser um C40, isto é, um FCK 40. Tá? Então, nós temos que ter um fator de aguacimento menor e um concreto de mais alta resistência. Outra coisa é o cobrimento. Para concreto armado, laje, pilar, etc., por exemplo, no caso de viga, pilar, se a classe de agressividade for 1, o recobrimento tem que ser 30, no mínimo. Se for 4, muito agressivo o ambiente, tem que ser 50. E o que a gente chega e vê, olha, isso aí é uma coisa clara. Você chega numa edificação e
praticamente não tem recobrimento. Vamos supor, você chega lá, ali, naqueles pontos é que a estrutura ela se degrada mais rapidamente. Aquele lugar ali é que o ferro já está detonado, ele já está corroído e já expulsou o recobrimento e já está aparecendo. Tá? Então é importante entender isso aí. Vida útil, um modelo de envelhecimento, vida útil projeto, vida útil serviço. Causas de manifestações patológicas. Basicamente, elas são 3. Durante a obra, né? Aqui, durante a construção, por exemplo, no transporte do concreto, lançamento, junta de concretagem, adensamento, cura. No adensamento concreto, por exemplo, não se faz um adensamento correto, quer dizer, a vibração do concreto. Né? Você tem que fazer uma vibração, jeitinho com aquela técnica, o vibrador na vertical, não sei o que e tal. Às vezes se faz esse troço mal feito, fica muito difícil, às vezes, você saber depois que foi feito isso que provocou aquela manifestação patológica. Você vai, faz isso, e aí o que acontece? Aparece o que a gente chama de broca ou de bicheira. Nesses pontos, geralmente, nesses locais, a água fica ali armazenada, os cloretos ficam ali armazenados, e às vezes você coloca uma proteção, faz uma recuperação, proteção, mas você tem o cloreto ali dentro e oxigênio que vai alimentar a continuidade da corrosão. Tá? Então, se você tem defeitos de concretagem como esse, o concreto precisa ser trabalhado e recuperado. Deficiências na armadura, pode ter erro nos projetos, mau posicionamento, cobrimento concreto suficiente, a utilização incorreta de materiais de construção, FCK inferior ao especificado, armadura diferente do especificado, solo com características diferentes, utilização de agregados reativos. O que é isso, agregados reativos? Tem que se olhar que tipo de agregado é esse. Tem determinados locais do Brasil onde você tem agregados que eles chama-se... É uma química. Hoje existe uma coisa moderna que é a química do concreto. Né? Para quem é engenheiro civil e colou na prova de química, vai ter que estudar tudo de novo. Entendeu? Porque, para você entender esse fenômeno, você precisa entender um pouco de química. E o agregado reativo, ele pode provocar uma série de fenômenos. Um deles é a reação álcool-agregado, que é uma reação do clinker, do cimento, com o próprio agregado, que ele reativa sulfatos, por exemplo. Tá? Então, essa forma de degradação, esse dano patológico, ele vai surgir de dentro do concreto. Não é de uma ação externa, é do próprio concreto. E é muito difícil você depois tratar isso, porque aquilo já está ali na massa do concreto, entendeu? Por exemplo, em Recife, Sapatas lá... demoraram para descobrir. Agora, tem especialista que diz que nenhum daqueles prédios caiu por causa da reação álcool-agregado. Tá? Tem gente que diz que sim. O tema é polêmico entre os acadêmicos. Tá? Causas químicas. Reações internas do concreto, foi o que eu acabei de falar. Reação álcool-agregado ou reação de sulfatos. Expansibilidade de certos constituintes do cimento, presença de cloretos, presença de ácidos e sais, anidro carbônico, presença de água, elevação da temperatura interna do concreto. Isso também, todos vocês sabem que é a reação, né, quando você faz a mistura do concreto com a água, do cimento, etc., dos agregados com a água, ela provoca uma reação térmica que tem que ser estudada para grandes blocos de concreto, para que você tenha dissipação. Muitas vezes se faz concretos, inclusive com gelo.
Causas físicas, variação de temperatura, insolação, vento, água, e causas biológicas. Às vezes você tem vamos dizer assim, colônias de bactérias que podem atacar o concreto, podem atacar a armadura. Ó, um exemplo aí de um pilar já em estado pré-falimentar. Isso aí é muito grave, pessoal. Por quê? Olha só. Você vê que um pilar está realmente numa situação muito ruim quando os estribos eles se deterioraram e foram embora. Eles corroeram e foram embora. Porque o estribo, ele provoca esse confinamento no aço, junto com o concreto, né? E ele permite que o aço fique ali ajudando a resistir às cargas verticais.